A possibilidade de discutir gênero e sexualidade na educação básica tem gerado polêmica na sociedade. É por isso que o Debate Mangaba fala sobre esse assunto hoje. Para falar sobre esse assunto, trazemos hoje o professor de Direito, Rômulo César. Boa noite, Rômulo. Boa noite. E o professor de Teatro, ator e diretor, Nicolas Bernardo. Boa noite, Nicolas. Boa noite. Quando começou essa discussão de gênero e sexualidade de um modo geral? Pode... Bom, creio que ela sempre foi um debate, não só de hoje, mas um debate histórico de muitos anos, já que se falam a respeito do assunto, mas também tomando um vulto um tanto maior de anos para cá, especialmente em razão de uma maior abertura em casa, nas escolas, para se discutir questões como sexualidade. Então, o tema acabou se arrastando e se alastrando, tomando um vulto maior, e é o que levou, obviamente, os nossos governantes, de alguma forma, e educadores de toda a ordem também, a começar a debater o tema sob uma ótica mais aprofundada, mais detalhada. O tema de gênero e sexualidade, ele não é atual. De gênero é um pouco mais recente, mas a sexualidade ela já vem sendo discutida tanto no âmbito educacional quanto no geral no Brasil desde os anos 80, mas o Brasil sempre manteve uma postura conservadora. Então, diversas cartas e documentos o Brasil preferiu recusar, não atender a pedidos da ONU, por manter a sua postura arcaica, a sua postura retrógrada, né? Em 1980, nós tivemos um documento no PCN, uma forma de se falar sobre sexualidade. Ela até chegou a entrar em alguns momentos, mas logo foi barrada também por posturas mais conservadoras. E só foi retomada essas discussões nos anos 2000. Em 2004, o Brasil, na gestão do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, levou o Fernando Haddad para a Secretaria de Educação. E ele lá, juntamente com os movimentos sociais, que foi bastante importante nessa luta, porque teve uma pressão dos movimentos sociais, e foi graças a essa pressão, graças a esses movimentos, em que se teve um olhar para a comunidade num todo, e as políticas públicas elas foram se valendo, não por regalias, porque as comunidades elas lutavam por legitimidade, direitos iguais e respaldo, né? Partindo da própria LDB também. E em 2004 o Brasil entrou com um programa Brasil Sem Homofobia, ao Ministério da Educação, com o Haddad, e que se tratava mais sobre a luta contra a homofobia, porque o Brasil, infelizmente, é o país que mais mata, que mais assassina LGBTs no mundo. E quando eu falo LGBTs, a gente fala de num todo, gays, lésbicas, travestis, transexuais, e aí entra a questão de gênero e sexualidade. Em 2007, a Secretaria lançou os cadernos, e o caderno 4 fala sobre gênero e sexualidade, entender, para respeitar, e aí começa a abordar essa questão de gênero. Tentativas, na verdade, tenta trazer esse estudo mais aprofundado sobre gênero e sexualidade. Então, como o Rômulo disse, é histórico, é antigo, mas para fora. O Brasil sempre manteve uma postura mais arcaica, mais conservadora em dizer não, tanto que em 1980, 1990, a postura do Brasil para isso foi culpabilizar os LGBTs pela AIDS. Então, a postura que o governo teve de falar sobre o assunto não foi falar sobre vamos entender e respeitar, mas não vamos nos relacionar com infectados, que foi um slogan que o MEC, que o governo federal, junto com as mídias, em 1992 usaram, culpabilizando o vírus, né, do HIV, para a comunidade LGBT. Iniciou lá, aqui no Brasil, 80, mas hoje, como o professor falou, tem proporções maiores, visibilidade maior. E qual a importância dessa discussão hoje em dia, no âmbito geral, assim, principalmente vamos levar um pouco o direito, no âmbito do direito, qual a importância dessa discussão dentro das salas de aulas, não só na sala, mas também dentro de casa? No aspecto técnico da lei, como bem o Nicolas mencionou,
a LDB ainda é um parâmetro que nós utilizamos nesse aspecto de traduzir conhecimentos novos, de procurar estimular, na verdade, novas ideias. Especificamente sobre a questão de ideologia, de gênero e sexualidade, da maneira como vem sendo tratado, os debates, especialmente na área jurídica, são bastante acalorados, como em todos os âmbitos, né, em todas as óticas, mas especialmente no âmbito do direito, diferente, na verdade, a ideia que se procura traduzir é exatamente de entender se esse debate, necessariamente como ele vem sendo trabalhado, na educação infantil, na estrutura infantil, e se a LDB estaria, na verdade, casada com esse conceito para se trabalhar exatamente na educação infantil. Como bem disse o Nicolas, você criar falta de respeito ou qualquer tipo de desejo de ataque ou de afronta, isso o direito, de alguma forma, tem que realmente proteger, mas não é o LGBT, é toda a comunidade, é toda a sociedade. Por certo, grupos que exigem uma maior proteção deverão ser maior protegidos. A grande discussão legal nesse sentido é identificar se essa proposta de trabalhar exclusivamente a ideologia de gênero e sexualidade, ainda na infância, da maneira como vem sendo feita, se ela vai atingir esse objetivo do respeito. Se o fato de conhecer a lei, ou o fato de conhecer o outro, conhecer as diferenças, isso já nos garantiria, na verdade, a certeza de que haverá um cumprimento legal oficialmente. Então, a proposta maior no âmbito do direito, especialmente nesse sentido de traduzir para o jovem, para a criança, para o adolescente, assim por diante, conceitos como princípios fundamentais ligados ao respeito, à dignidade da pessoa humana, não seriam muito mais claros e muito mais objetivos usando como exemplo as situações das diferenças, especialmente da questão da diferença de gênero e de sexo, do que você, na verdade, procurar implantar por meio da legislação tão cedo a ideia de que a criança, obviamente, né, o ser ainda em formação, estaria em condição de adequar-se ou adotar essa ou aquela sexualidade, uma vez que talvez na cidade, como já bem se sabe, ele não tem ainda maturidade para se resolver sobre uma outra série de quantidades de outras informações, aqui, a bem dizer, especialmente dessa, de tamanha, né, responsabilidade para a vida toda, que é uma questão muito pessoal. Então, não é esconder, não é guardar, e nem tampouco, Nicolas, sermos retrógrados, mas no sentido de haver necessariamente, talvez, a melhor forma. Claro que, para toda boa implantação, vai surgir mesmo os grandes debates, as grandes conquistas, elas vêm mesmo, não é numa conversa simples, ela vem mesmo com muita briga, com muita luta, até que nós consigamos achar o mecanismo certo. Em termos legais, me parece que o caminho, nesse momento, ele ainda está arraigado ainda sob uma ótica, talvez, puxando para um outro extremo, tão nocivo quanto foi o extremo da década de 80, que de alguma forma bania, excluía, fingia que não existia, e de alguma forma a legislação desses anos de 80 para cá veio, claro, deixar muito mais abertos os preceitos constitucionais que protegem todo cidadão, inclusive, né, aqueles que são, obviamente, perseguidos como um todo, especialmente pelo âmbito da sexualidade. Para você, Nicolas, que convive diariamente com crianças, com os adolescentes, na educação base, até da fundamental, qual é essa importância dessa discussão? Quando um adolescente se recusa a usar uma camiseta rosa, porque ele vai ser taxado de viadinho e apanhar dos colegas na escola, é por isso que a gente precisa de uma discussão sobre gênero e sexualidade na escola. Quando uma criança ela se nega, ela se mutila, ela se retrai por não poder expressar a sua personalidade ou a forma como é, porque outros vão taxá-la, vão julgá-la, vão agredi-la verbalmente e fisicamente, é por isso que, enquanto educadores, nós precisamos promover um diálogo em que eles, enquanto ainda estão sendo formados, entendam que a diversidade ela existe, não é uma brincadeirinha e é uma coisa muito séria. O gênero, ele é estudado e ele é trabalhado em casa a partir do momento em que eu determino azul para o menino e rosa para a menina. O gênero, ele é imposto o tempo inteiro, mas de uma forma errônea. Eu falo de gênero atribuindo expressões. Eu falo de papel de gênero. Então, o menino tem que usar azul, o menino tem que ser forte, o menino não pode chorar, o menino, ele pode. A menina, ela tem que ser delicada, a menina, ela tem que ser meiga, ela tem que ser florzinha e princesinha. Isso é gênero. Papel de gênero que a gente fica impondo às pessoas. E qualquer um que foge desse papel de gênero é apedrejado e aí entra a discriminação.
Numa escola em que eu tenho a diversidade, que eu preciso trabalhar com essa diversidade, eu não tenho educadores preparados e eu não tenho uma sala de aula preparada. Porque a partir do momento em que um estudante posicionar, eu não gosto de azul, eu não gosto de futebol, eu prefiro balé, esse aluno vai ser perseguido, esse estudante vai ser perseguido, e vai ser perseguido em casa, vai ser perseguido na escola e ele não vai ter paz. Então, trazer a discussão de gênero para a escola, para a sala de aula, não até porque seria inviável obrigar as pessoas a mudar o seu gênero. Isso é inviável. Mas fazer com que eu reconheça que o meu gênero não é único, que há pessoas diferentes de mim e que por isso eu preciso entender e respeitar. E a escola hoje precisa disso, porque a escola se tornou um ambiente hostil, violento e o inferno de qualquer adolescente. Voltando, após o intervalo, iremos continuar sobre essa discussão. Continue com a gente. Estamos de volta com o debate Mangaba. E para você que está chegando agora, estamos aqui no estúdio com o Nicolas Bernardo, que é professor, diretor e ator teatral na Escola do Ensino Fundamental, Ensino Infantil, e com o professor de Direito, Rômulo César. No bloco passado, Nicolas, a gente estava falando sobre a importância desse debate e tudo mais. Você acredita, muita gente fala que discutir isso, principalmente com crianças, até porque muita gente acha que discutir isso, se diz na verdade que vai discutir a partir de 3 anos de idade, 4 anos de idade. Você acredita qual é a melhor idade e se realmente, como dizem, se realmente influencia uma criança essas discussões? Tá, vou começar de trás para frente. Se influenciasse as crianças, a não discussão faria não ter transgêneros, nem as travestis, nem os transexuais. Né? Então a gente sabe que, mesmo sem ter esse debate, já se tem. Né? O Brasil tem uma população muito grande de travestis, de homens trans, mulheres trans. Falar com uma criança de 3 anos sobre gênero não é falar para ela que ela pode escolher ser homem ou ser mulher, até porque a gente não escolhe essas coisas. Mas falar com uma criança de 3 anos sobre gênero é falar para ela que tudo bem, uma criança, menino, usar um fogão, tudo bem uma criança de 3 anos brincar com a irmã com bonecas. Isso não vai torná-la menos menino, nem uma menina jogar futebol tornará menos menina. Falar sobre gênero é falar que há várias formas de você manifestar a sua sexualidade, várias formas de você demonstrar e expressar o seu gênero. Então, eu, enquanto homem, eu posso perfeitamente bem cozinhar, lavar uma louça, que isso não me tornará menos homem. E, enquanto criança, isso não é ensinado. Os papéis de gênero na nossa sociedade, eles são bem restritos. Quando nasce um menino, ele pode ver o mundo, ele pode ser herói, ele pode ser médico, ele pode ser jogador de futebol, ele pode ser o que ele quiser. Mas quando nasce uma menina, ela tem que ser princesinha, ela tem que ser meiga, ela vai casar, ela vai ter filhos. Então a nossa sociedade, que é muito machista, ela já predetermina os papéis de cada um. Falar sobre gênero é desconstruir esses papéis. É falar que tudo bem você ser diferente. É claro que eu não vou influenciar um menino a ser gay ou uma menina a ser lésbica, porque a maioria dos gays, das lésbicas, são criados em lares héteros. Não é? Meu primo, minha prima, que são homossexuais, assumidos, foram criados dentro de uma igreja, num lar hétero, lá cristão, e onde que eles foram influenciados a ser o contrário?
O problema é que a gente vive numa heteronormatividade, uma cis-heteronormatividade, em que o padrão é ser cis e ser hétero. E quem foge à regra está fora, está excluído. Num padrão de magras, loiras, quem é gorda, negra, quem tem o cabelo enrolado, foge dos padrões. A gente não tem um olhar aberto à diversidade. E eu não falo só a diversidade de gênero e sexualidade, mas a diversidade como um todo. A gente exclui. Um Brasil, 51% da população é negra. E o Brasil é racista. Então, a gente acredita numa história hipócrita. Quando eu falo de tratar gênero numa escola, eu não vou pegar uma criança de 3 anos e falar, a partir de hoje você é uma menina. Ou pegar um batom e forçar o menino a usar um batom, como tem um vídeo circulando. Não é nada disso. A criança, ela mostra o que ela é. Assim, a partir dos 3 anos, a criança vai formando a sua personalidade, expondo quem ela é, o que ela quer vestir, o que ela quer usar. Falar sobre identidade de gênero não é excluí-la por ela querer usar uma coisa que o pai ou a mãe ou o amiguinho não usa. Mas é entendê-la, compreendê-la e acolhê-la. Para que a gente tenha menos jovens suicidas, para que a gente tenha menos violência nas escolas e para que a gente não tenha um lar hostil, uma educação hostil e que a gente tenha um país mais pacífico, porque o Brasil não é pacífico. E isso começa na escola. E na parte, e como o direito, ele dá alguma proteção, igual por exemplo, meu filho, o professor conversou na sala de aula sobre, o pai não gostou, pelo professor ter conversado sobre o assunto, não na questão de influenciar, que muita gente se diz que está influenciando meu filho. Se o pai ele procurar numa questão de direito, nessa vertente, ele tem algum parâmetro ou ele não consegue? Nesse momento da atual legislação nossa, dizer que está havendo algum tipo de afronta, não, porque preceitua, como bem disse o Nicolas, questões de respeito. Se ele optou pela escola, não haveria, na verdade, nenhum tipo de meio ou mecanismo legal que impedisse a escola de tratá-lo nesse formato. A melhor solução, caso o pai se sinta insatisfeito, seria retirar o menino da escola nessa situação. E concordo assim, nessa ideia, repito que, de alguma forma, você percebe aquilo que comentávamos antes, que, embora pareça que há, às vezes, e há, por certo, discursos muito antagônicos, quando eu vejo, por exemplo, eu tenho um casal de filhos, quando eu vejo meu filho brincando com a minha menina, brinca com os carrinhos, depois vai brincar com as bonecas e eles fazem comidas junto e tudo mais, a ideia que me vem à cabeça aí está um futuro bom pai. Pensa comigo, se ele está cuidando de uma boneca, pode ser que ele seja como que ele quiser ou escolher, se ele no futuro resolver, né, a identificação sexual dele for por outro caminho, que não seja o padrão, como bem disse o Nicolas, né, hétero, cis, isso será compreensível. Entretanto, vejo que essa discussão, ela mais do que, na verdade, levar o debate, e aí eu gosto sempre de ressaltar, eu ainda não sei exatamente se os educadores, de alguma forma, já estão, e o Nicolas me parece que tirou um tanto dessa dúvida, preparados para levar esse debate sem querer, na verdade, arrastar para esse outro lado, que é o lado, como eu disse, assim, da extrema força, de querer forçar barras. Acredito que a maioria das pessoas que fazem o estudo disso, né, das ideologias, já conhece isso de muitos anos e sabe, na verdade, que um bom exemplo, ele está associado muito mais à ideia de você, como bem disse também o nosso colega Nicolas, não criar diferenças, não forçar, na verdade, a exclusão. E aí não é só a questão da sexualidade. Então nós temos aí a questão de gênero, de raça, de cor, de todos os aspectos também a ser discutidos. Entretanto, o aspecto específico da sexualidade e da ideologia de gênero me parece que surgiu com uma força, não sei se pelas questões sociais, como o Nicolas levantou, de maior número de LGBTs que são assassinados, mas no mundo inteiro, de alguma forma, isso tomou um vulto que me parece positivo no aspecto de trazer as pessoas, a atenção delas para isso. O grande cuidado é a maneira como vem sendo tratado. A criança de 3 anos, ela efetivamente não precisa de um diálogo, mas se ela vir um bom exemplo, se ela me vir, por exemplo, meu filho lavando as louças da minha casa, se vir a minha esposa, por exemplo, arrumando a porta da minha casa que tem um problema e ela mesma se dedica a pegar uma ferramenta e arrumar, o que tipicamente são coisas de menino fazer, aquela criança de 3 anos vai ter uma identidade diferenciada porque ela vai perceber, na verdade, que aquilo não é coisa de menino ou de menina, mas que ele pode crescer, ele pode ser melhor, ele pode fazer ambas as coisas e ser um menino, ser uma menina, ser trans, ser da forma como ele optar ou que ele efetivamente chegar nesse conceito. Então, a minha grande ressalva é o aspecto se a escola hoje tem
profissionais e pessoas realmente com cabedal para poder construir esse exemplo para a criança e não criar, não uma dúvida, mas implantar um problema de escolha. Essa é a minha grande incerteza sobre o aspecto momentâneo nessa hora, que de fato conversar não vai induzir ninguém a mudar, isso é fato. Mas o fato de você levar esse diálogo, você pode criar uma confusão que efetivamente para uma criança que vê que é possível fazer de qualquer coisa sem identificação de gênero necessária, isso me parece que ainda não está bem aclarado ainda da forma como está sendo implantado. O contrário acontece. Nas nossas escolas, no nosso país ele é laico. Nossa educação deveria seguir isso, mas não segue. Então, quando você tem ensino religioso no ensino fundamental, no ensino médio, acho que já não está tendo mais. Mas quando se tem um ensino religioso no ensino fundamental, não se pega... nós não fazemos, por exemplo, estudo das religiões de matrizes africanas, que é a nossa origem. Vai de acordo com a religião do professor. O contrário acontece porque eu fui criado em escola pública, em que se você não orasse o Pai Nosso de manhã, você era castigado, tendo qualquer que seja a sua religião. O contrário acontece porque os professores, os educadores de forma geral, eles não conseguem dissociar suas crenças pessoais do seu ambiente de trabalho. Então, se eu, enquanto educador, posso falar que só o cristianismo é correto e eu excluo o meu aluno que é católico, eu excluo o meu aluno que não tem religião, e isso acontece mais, é a mesma coisa. Da mesma forma que há um receio por parte de todos de não ter profissionais preparados para não induzir uma criança a seguir determinado gênero ou sexualidade, hoje, século XXI, existem profissionais, educadores, professores, existem pessoas que induzem uma pessoa que é trans a renegar a sua transexualidade porque foge ao padrão, porque não é uma coisa que Deus quer, porque é errado. E acontece demais numa sala de aula, discurso homofóbico, discurso transfóbico, discurso racista, vinda do educador que não está preparado para trabalhar com a diversidade. Então, assim, é compreensível o medo de se ter um profissional que poderia induzir uma criança ou um adolescente a eu não sei o que eu sou hoje e eu vou optar por isso. É compreensível o medo porque eles não percebem o que acontece hoje em dia. Porque hoje em dia há professores, há educadores, infelizmente, que induzem o estudante a renegar a sua própria origem, a sua subjetividade, por uma subjetividade padrão. Então, e eu falo isso enquanto estudante, eu fui estudante de escola pública e os meus professores ensinavam coisas partindo das crenças deles. E quem era diferente estava excluído. Hoje, na escola, quem é diferente é excluído. Por isso a gente tem tanta violência na escola, porque todo mundo é diferente. Então, ninguém se aceita. Nós tivemos semana passada um estudante de 14 anos que entrou armado numa escola e atirou contra 7 e matou 2. Porque não há diálogo. O que falta na escola, o que falta em casa é diálogo, é eu entender, é eu chegar numa pessoa e falar assim, olha, não há necessidade de se seguir um padrão. O padrão, em muitos casos, ele é prejudicial, porque a pessoa que não se enquadra nesse padrão, ou ela vai sofrer eternamente a ponto de cometer horrores contra a sua própria saúde física, o seu bem-estar físico, ou contra o outro. Então, o contrário já existe. Ter medo de ter alguém forçando a barra deveria ser repensado na questão da cis-heteronormatividade também. Com certeza. E igual, ambos falaram tanto da questão do lado de grande divergência, né? Até mesmo você, Romulo, citou que existem dois extremos. E da mesma forma você também citou de exemplos dentro de casa. A partir do momento que você vê os seus filhos brincando junto, que poderia influenciar uma criança de 3 anos, você seria a referência para eles. Você discutir, trazer essa discussão já começando dentro de casa, é melhor do que já deixar nessa responsabilidade dos professores, já que você mesmo, e o Nicolas mesmo disse que os professores não têm tanta profundidade para falar pela questão da imparcialidade e afins? É exatamente esse. E perceba que muito do que nós falamos aqui, parece que a gente está realmente evitando, são esses extremos. Os extremos que fingem que nada acontece e os extremos que querem forçar um conceito de sexualidade muitas vezes desconhecido
É esse meio termo, é essa conversa que, na verdade, me parece que não pode partir, deve chegar lá na escola, sim, mas não deve partir da escola. É fundamental que hoje, cada vez mais, se nós tivéssemos grupos de discussão nesse sentido, talvez para os pais poderem educar seus filhos melhores, nós talvez conseguíssemos resultados ainda talvez muito maiores. Mas é impossível você colocar um pai de volta numa escola para tratar a respeito de um assunto que ele pensa que sabe tudo também. Então a criança talvez seja um caminho porque ela está em fase de construção. O grande cuidado nessa fase de construção é exatamente esse, de saber como tratar. E uma criança, se eu disser que na verdade há uma diversidade de gêneros, há uma diversidade de raças, há uma diversidade de cores, há uma diversidade de formas, de postura, de pensar, de ser, meu filho joga bola com 2 meninas que estão na turma dele, jogam bola. E quando elas foram lá na nossa casa para poder, um lanche, um dia que teve um encontro das crianças em casa, eles desceram para jogar bola lá na quadra, no local próximo da nossa casa, lá foram jogar bola com elas. Então, quer dizer, me parece que ali o grupo que está com o meu garoto, que é um grupo pequeno, pudera fosse um grupo maior, começa a identificar isso, que as coisas estão sendo exemplificadas de uma forma diferente, longe de um resultado positivo. Mas a forma como se discute, repito, é que ainda é um grande embaraço, tanto para um lado quanto para o outro. A gente precisa amadurecer isso, talvez entre os adultos. Criar uma criança bem nesse aspecto, com adultos ainda mal educados, os exemplos é que efetivamente vão transformar essas crianças. As discussões, os debates por si só, não me parece que vão ter um grande efeito se não for com base nesses exemplos. É preciso tratar crianças, mas com os adultos também melhor criados nesse sentido. Já de forma para encerrar, Nicolas, qual é hoje em dia, o que falta no professor para ele poder ter a capacidade, para poder ensinar isso dentro da escola, principalmente na base infantil? É complicado falar o que falta no professor, porque essa pergunta, o que falta no professor para ensinar, é como se toda a carga da formação da criança fosse responsabilidade do professor. E esse é um grande equívoco da educação brasileira. A criança, ela é educada em casa e ela socializa com as outras pessoas na escola. O professor, ele é mal visto porque a gente tem uma responsabilidade de educar uma criança e essa responsabilidade são dos pais. Mas, indo mais a fundo, o nosso sistema não fornece, não permite que os pais eduquem os filhos, porque eles precisam trabalhar de 8 a 12 horas por dia. Então, a escola virou creche, as crianças ficam... Eu trabalho numa escola integral, as crianças entram às 7, saem às 5, e de segunda a sexta, crianças vão sujas, crianças vão com fome, as crianças que vão bem tratadas, mas educar uma criança não é papel da escola, é papel da família. A LDB é clara que a formação educacional de uma criança é de responsabilidade do Estado e da família, mas acontece que a família vem se abdicando dessa responsabilidade para a escola. Falta nos professores de hoje em dia, falta na formação dos professores, falta na formação desde a base até o superior a imparcialidade. Falta a questão de eu entender que o meu ponto de vista não pode sobrepor o seu. Eu preciso ter respeito à sua ideia, à sua subjetividade. Quando eu falo de gênero, quando eu falo de sexualidade, é confuso porque nós somos educados de uma forma em que não se tratava disso. Em que se falar sobre sexo na escola em 93, 96 era uma coisa absurda, né? Agora, hoje não. Hoje precisa desse diálogo para adolescentes não engravidarem, precisa desse diálogo para as doenças venéreas não se expandirem como está nesse nível, precisa desse diálogo para a gente entender o que está acontecendo no país e transformar. A educação sozinha, ela não transforma o mundo, mas o diálogo, a parceria, isso vai fazer a diferença. E a escola, a família precisa entender que ela precisa estar ligada à escola. Eles precisam dessa parceria para a criança, para ela ter uma formação. Porque o que adianta jogar a responsabilidade? O professor vai educar a criança. Então a gente vai falar uma coisa, quando a criança chegar em casa, o professor falou isso, opa, peraí, eu vou lá na escola agora, porque isso é errado, porque isso é incabível. Mas por que o pai não falou? É uma parceria entre a escola e o em casa, tá certo? E precisa dessa parceria. É um caso que se anda junto. Bom, encerramos aqui o nosso debate Mangaba. Se você quiser mais informações e querer rever o nosso debate e a nossa programação qualquer, é só entrar no site Tudo Alfa.
Uma boa noite, Rômulo, boa noite, Nicolas. Muito obrigado pela presença.